E aí galera, hoje vamos embarcar em mais uma missão épica, dominar as funções em linguagem C. Vocês já viram aquele momento do jogo de RPG, quando o herói ativa uma habilidade especial? É aquele momento em que tudo muda, o poder explode e você consegue derrotar o inimigo muito mais forte? Pois é, funções são exatamente isso no mundo da programação. Elas são as habilidades especiais que transformam um código simples e repetitivo em uma lenda. Nessa jornada, vocês aprenderão a modularizar o código como um herói construindo sua armadura, reusar o código como um mago que aperfeiçoa seus feitiços, entender ponteiros como mapas secretos para tesouros na memória, e dominar as classes de armazenamento como diferentes patentes militares. Mas antes da gente começar, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal, hein? Isso ajuda muito a gente continuar aqui a nossa jornada. Beleza? Imaginem o seguinte cenário. Vocês estão construindo um robô gigante para salvar o mundo. Vocês poderiam: opção A, construir o braço direito, e depois copiar e colar o braço direito para fazer o esquerdo, depois copiar de novo para fazer as pernas e a cabeça. Resultado: seu código vai estar horroroso, gigantesco, impossível de manter. E se a gente descobrir um bug no braço, a gente vai ter que corrigir um monte de lugar diferente. Isso é horrível. Ou podemos ir para a opção B, que é construir uma única função que cria articulações. Depois chamamos essa função duas vezes para construir dois braços, duas vezes para construir as duas pernas e uma vez para a cabeça. Se a gente descobrir um bug, só corrige em um único lugar. Isso é o que chamamos de dry, don't repeat yourself. É aí que as funções brilham. Vejam 4 superpoderes das funções. O primeiro é o dry. Evita a repetição de código. Você escreve uma vez e usa quantas vezes quiser. O segundo é a modularização. Organiza o código em blocos menores e mais fáceis de entender. É como dividir um jogo em níveis, em vez de ter tudo no mesmo arquivo gigante. Terceiro ponto é o reuso. Você cria uma função hoje e daqui a 6 meses você pode reutilizá-la em outro projeto. Economia de tempo. E o quarto ponto é a manutenção. Se algo quebra, você sabe exatamente onde procurar. Não é como procurar uma agulha e um palheiro. Lembrem sempre do Homem de Ferro. Ele não constrói cada peça da armadura do zero. Ele tem módulos pré-fabricados que ele encaixa quando ele quiser. As funções são exatamente assim. Agora vamos aprender como chamar uma função. É como o processo de alquimia do desenho Full Metal Alchemist. Estão vendo o círculo mágico desenhado? Quando um alquimista quer conjurar algo, ele precisa desenhar o círculo mágico, que é a estrutura, ter em mente o que se deseja transmutar, que é o nome da função, oferecer os ingredientes corretos, que são os parâmetros, e realizar a transmutação, que é o corpo da função. A estrutura de uma função é exatamente dessa forma que estou sinalizando aqui no slide. Nós precisamos de um tipo, o nome da nossa função e, entre parênteses, os parâmetros. Depois, a gente tem essas chaves para sinalizar o bloco que vai ter o corpo da função. Do corpo da função vai ter toda a execução dela. Vamos quebrar isso em partes. O tipo é o que a função retorna. Pense como o loot que você ganha ao derrotar o inimigo. Pode ser do tipo inteiro, int, por exemplo, retornando o número 42. Float, que é um número com decimais, como 3.14. Ou void, que não é nada. A função faz o trabalho, mas devolve nada. É tipo um feitiço de dano que não te dá experiência, só causa dano. Depois, nós temos o nome. É o nome do feitiço. Você escolhe. Pode ser calcular dano, beber poção, teletransportar. Tem que ser descritivo para você lembrar o que ele faz.
Parâmetros são os ingredientes, ou as inputs. A função pode receber 0, 1, 2 ou mais parâmetros. Por exemplo, se tivermos um void beber poção int vida, vai receber a vida como um parâmetro. Int maior int a e b recebe 2 números como parâmetro e verifica qual deles é o maior. Void linha entre parênteses void não vai receber nada. Lembrando que quando você tem um void, é optativo você colocar esse parâmetro ali. Você pode deixar vazio, que é a mesma coisa. E por fim, mas não menos importante, nós temos o corpo da função, que é o que o feitiço realmente vai fazer. Os comandos dentro das chaves. Aqui é que acontece a mágica. Vamos para esse exemplo. Nós temos uma função de calcular o dano. O nome dela, calcular dano. O tipo de retorno, inteiro. Ela vai retornar o dano final. Nós temos como parâmetro o dano base e a defesa do nosso inimigo. Para calcular o dano final, vamos usar a seguinte fórmula: dano base menos defesa. Se o nosso dano final for negativo, vamos colocar em 0, para evitar bugs no nosso possível jogo. Então, isso tudo é o corpo da nossa função. E por fim, nós temos que utilizar esse return, dano final, para retornar o dano da nossa função quando chamamos ela. É o resultado. E simples assim, você já sabe a estrutura básica de uma função. Vocês já jogaram um RPG onde você recebe uma missão antes de começar? O mestre do jogo te diz: você vai enfrentar um dragão. Ele tem 500 de vida e 50 de defesa. E vai soltar fogo. Prepare-se. Isso é um contrato de missão. O mestre está dizendo: ei, essa missão existe. E ela funciona assim. Os protótipos em C funcionam exatamente dessa forma. Um protótipo é uma declaração antecipada de uma função. Você diz ao compilador: ei, compilador, essa função existe. Ela se chama maior. E ela recebe 2 inteiros. Ela retorna um inteiro. Confie em mim. Percebam que não há corpo, há chaves. É só a assinatura da função. É como um contrato. Você promete que essa função existe e funciona desse jeito. E por que fazer isso? Imagine que você está escrevendo um código grande, com muitas funções, e você quer usar a função maior antes de defini-la. Sem o protótipo, o compilador diria: ué, o que é essa função maior? Eu nunca ouvi falar, e vai dar um erro. Com o protótipo no topo do arquivo, o compilador fica mais tranquilo. Ah, tá. Você prometeu que essa função existe. Vou confiar em você, hein? Se mentir, eu aviso depois. Além disso, o protótipo valida as chamadas de função. Se você chamar maior com 3 argumentos, mas o protótipo diz que só recebe 2, o compilador vai avisar: opa, você está quebrando o contrato. Essa função só recebe 2 e não 3. É como um sistema de validação de entrada. Você evita bugs antes mesmo de rodar o programa. Resumo: protótipos são contratos. Você promete ao compilador que a função existe e funciona de um jeito específico. Se você quebrar o contrato, o compilador avisa. Vocês já viram um feitiço de área de efeito em um jogo? Tipo, o mago lança uma bola de fogo que explode em um raio de 10 metros. Tudo dentro desse raio é atingido, e tudo fora não sente nada. Esse é o escopo das variáveis. Uma variável local só existe dentro do seu bloco. Fora do bloco, é como se ela nunca tivesse existido. Lembrando que o bloco são as chaves. Vejam o código na tela. Quando a função começa, quando ela abre a chave, a variável x nasce. Ela existe enquanto a função está sendo executada. Quando a função termina, a chave fecha, o x morre.
simplesmente desaparece da memória. É como um item de missão temporário em um RPG. Você pega o item durante a missão, usa ele, mas quando termina, você perde o item. E por que isso é importante? Porque evita conflitos de nomes. Você pode ter uma variável x dentro de uma função e outra variável x em outra função. E elas não vão se conflitar. Cada uma vive dentro do seu próprio bloco. O que está em Vegas, fica em Vegas. Vejam essa gif do socão do All Might. Enquanto o soco está tendo uma animação, os efeitos visuais aparecem. Os efeitos visuais são como as variáveis locais. Elas são temporárias. Quando acaba o socão, some as variáveis. Ele se dissipa, desaparece, não existe mais. Então, alguns pontos chaves. O escopo é o bloco onde a variável é conhecida. Variáveis temporárias existem durante a execução do bloco. E variáveis locais não conseguem ser acessadas fora do bloco. Isso é o que a gente chama de variável local. É padrão em C e em outras linguagens de programação. Vocês já copiaram um item em um RPG? Você tem uma poção de vida, e aí você cria uma cópia dela para guardar depois. Agora você tem duas poções. Se você usa uma, a outra continua intacta. Passagens por valor funcionam assim. Quando você passa um valor para uma função em C, a função recebe uma cópia desse valor, não a original. Vejam o código. O que acontece? Na função principal, a main, você tem o vida herói para 100. Você chama a função beber poção com a vida do herói. A função vai receber uma cópia desse valor 100 e não original. A função altera a cópia para 110, mas a vida do herói na função main continua como 100. É como dar uma cópia do seu mapa do tesouro para um amigo. Se ele rabiscar a cópia, o seu mapa original continua intacto. E qual é a relevância disso? Isso protege os seus dados. A função não pode estragar o valor original. Ela só trabalha com a cópia. É seguro. Então, lembrando, a função recebe uma cópia do valor. A função altera a cópia e o original permanece seguro e intacto. Isso é chamado de passagem por valor. É o padrão em C para valores simples como int, float e por aí vai. Agora chegamos a um dos conceitos mais épicos da programação: os ponteiros. Ponteiros assustam muita gente, mas eu vou tornar isso aqui simples, muito simples. Vejam o mapa do tesouro no slide. Ele tem um X marcado, onde o tesouro está. O mapa não é o tesouro. O mapa aponta para onde o tesouro está. Ponteiros funcionam exatamente assim. Uma variável normal é o tesouro, o valor. O ponteiro é o mapa, que é o endereço. Vamos para um exemplo. Cont é uma variável que contém o valor 7. pcont é um ponteiro que aponta para a variável cont. E o e-comercial cont, o shift 7, significa o endereço de cont. O e-comercial, ou o e do Dungeons & Dragons, ou o e da C&A, é o operador de endereço. Agora, se você quer saber o valor que pcont aponta para, você tem que usar o operador asterisco. O asterisco significa o conteúdo do endereço. Você está dizendo: ei, me dá o valor que está nesse endereço. Então, os dois operadores. O e-comercial é como pedir o endereço de uma casa, e o asterisco me deu o conteúdo do endereço. É como entrar na casa e ver o que tem lá dentro. Imagine que você quer enviar um amigo para buscar algo na sua casa. Você não manda o objeto em si, seria pesado. Você manda o endereço da sua casa.
seu amigo irá usar o endereço para ir até lá, e lá encontra o objeto. Ponteiros funcionam assim. Você passa o endereço, usando o e-comercial, e a função pode ir lá e acessar o valor usando o asterisco. Então o ponteiro é a variável que armazena o endereço de memória. O e-comercial, operador de endereço. Me deu o endereço. E o asterisco é o operador de desreferência. Me deu o valor. Ponteiros são a chave para entender a próxima parte, passagem por referência. Agora, vamos combinar tudo o que aprendemos. Passagens por referência. Passagem por valor era como dar uma cópia do mapa. Passagem por referência é como a gente dar uma chave do cofre. Com a chave, você tem acesso direto ao cofre. Você pode abrir, pegar o que está lá dentro e até alterar o conteúdo. Vejam a comparação. A passagem por valor, você passa uma cópia, a função altera a cópia, o original fica seguro, como por exemplo, naquela função de beber poção. Na passagem por referência, você passa o endereço, a chave. A função acessa o original. A função pode alterar o que ela quiser desse original. Por exemplo, realizar a troca entre duas variáveis. Vamos ver esse código clássico entre trocar valores. O que acontece? Na função principal, a main, você tem a igual a 10 e b igual a 20. Você chama troca a e b, passando os endereços. A função recebe os endereços PA e PB. Dentro da função, asterisco PA e asterisco PB acessam os valores originais. A função troca os valores. E quando a função termina, A agora é 20 e B é 10 na nossa função main. Por que isso funciona? Porque você não está passando uma cópia. Você está passando o endereço. A função tem a chave do cofre. Ela pode abrir e alterar o conteúdo a hora que ela quiser. Então vamos resumir. Precisamos usar o e-comercial para passar o endereço de memória para a nossa função. No nosso cabeçalho da função, nós usamos o asterisco para indicar que estamos querendo um endereço. E a função pode alterar o valor original uma vez que ela está acessando endereços. Isso é o que chamamos de passagem por referência. É muito poderoso, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se a função não for cuidadosa, ela pode estragar os seus dados inteirinhos. Bom, nessa altura do campeonato, nós já conhecemos vetores e matrizes. Mas só para relembrar, vocês já abriram um inventário de um RPG? Aquela tela com os slots para os itens? Cada slot tem um número, 0, 1, 2 e por aí vai. Os vetores funcionam exatamente assim em C. Um vetor é uma lista linear de elementos. Cada elemento tem um índice, que é a posição. E agora vem a parte importante. Quando você passa um vetor para uma função, o que acontece? O nome do vetor é um ponteiro para o primeiro elemento. Isso significa que vetores são sempre passados por referência. A função tem acesso direto ao vetor original. Se ela altera um item, o original também é alterado. Como as matrizes são vetores 2D, então a gente também tem a mesma situação. Relembrando, matrizes são como se fosse um tabuleiro de xadrez ou um mapa de jogo. Cada posição tem uma linha e uma coluna, como grades. Quando você passa uma matriz para uma função, você também precisa especificar o número de colunas. E por quê? Porque o compilador precisa saber quantas colunas tem para calcular os endereços corretamente. Então, resumindo, o vetor é a nossa lista linear, como um inventário. A matriz é uma grade 2D, como um tabuleiro, a passagem sempre por referência.
O nome é um ponteiro. A função sempre irá acessar o original e não uma cópia. E para matrizes, você precisa especificar o número de colunas. Vetores e matrizes são poderosos porque permitem trabalhar com múltiplos dados de uma vez só. E vocês já viram um sistema de patentes em um jogo? Daqueles que você começa como recruta, depois sobe para soldado, sargento e general? Classes de armazenamento em C funcionam assim. Elas definem tempo de vida, que é quanto tempo a variável vai existir, visibilidade, quem pode acessar a variável, e onde ela é armazenada, em que parte da memória. Existem 4 classes principais. Vamos conhecer cada uma delas. Auto é como se fosse a recruta. É a padrão. Quando você escreve auto, o nome de uma variável, e atribui um valor, o compilador vai tentar atribuir automaticamente o tipo dessa variável. Se você coloca auto x igual a 10, ele vai atribuir automaticamente como um valor inteiro. O escopo é local, só existe dentro da função. O tempo de vida nasce com a função e morre quando a função acaba. Só a função vê, e é como um recruta novato. Trabalha um dia e sai. Variáveis do tipo extern são globais, existem por todo o programa. O tempo de vida é enquanto o programa roda. Todas as funções podem acessar uma variável do tipo extern, e é como se fosse um general que comanda todo o exército. Todos o respeitam. Você pode combinar o operador extern com o tipo da variável. Por exemplo, extern int x. Todo o seu programa vai conseguir ver a variável x, que é uma variável do tipo inteira. Mas cuidado! Variáveis globais podem causar bugs. Se muitas funções alteram a mesma variável global, fica difícil de rastrear de onde veio o problema. Static é o tipo mais interessante. É local, mas mantém o seu valor entre chamadas. O tempo de vida dela é enquanto o programa roda, e ela traz persistência. Mantém o seu valor entre chamadas. Como se fosse um veterano, ele trabalha para você, mas lembra de tudo o que fez antes. Isso é muito útil para contadores, geradores de identificação, os IDs, e coisas do tipo. E por último, nós temos o Register, é a mais rápida, guarda em um registrador do processador. O acesso é ultra rápido. As variáveis são muito acessadas, frequentemente costumam ser utilizadas num Register, e só funciona com variáveis simples. Não adianta você alocar algo muito complexo. É como se fosse um speedrunner que otimiza cada movimento. Hoje em dia, os compiladores são tão bons que o register quase nunca é necessário. O compilador otimiza automaticamente. Vocês já viram um show? Antes de começar, tem todo um setup. O pessoal coloca os instrumentos, passa o som, testa, arruma a iluminação. Tudo isso acontece antes do show começar. O pré-processador funciona assim. Ele é um mestre de cerimônias que faz o setup antes da compilação. Ele executa as diretivas, como os comandos que começam com hashtag, cerquilha em português. Então a gente pode ter uma timeline. Os pré-processadores, que são as diretivas com a cerquilha, são o setup. O compilador vai tratar do código em C, vai fazer o show dele. E o linker, que é o ligador, vai criar o programa final, com o encerramento. O pré-processador atua na fase 1, antes de tudo. Como no código, podemos ver que o hashtag include arquivos de cabeçalho, como stdio.h. Futuramente, vamos aprender como criar os nossos arquivos, como meu arquivo.h. O pré-processador literalmente copia e cola o conteúdo do arquivo no seu código. É como chamar um amigo para ajudar. Você traz o amigo todo para o seu projeto. Hashtag define constantes simbólicas, como por exemplo, a constante π, ou um valor máximo 100. É sempre bom lembrar que utilizamos estes nomes para associar os valores.
O número 100 pode ser qualquer coisa, mas se você define max como 100, então você tem o valor max. Você sabe que aquele número 100 significa o máximo. O pré-processador substitui o texto. Toda vez que ele vê pi, ele vai substituir por 3.1415.9. É como se fosse aquele botão de substituir tudo global no seu código. Hashtag ifdef e hashtag ifndef são compilações condicionais. Então nós podemos definir uma constante chamada debug. E se a gente coloca hashtag define debug, tudo que está dentro de ifdef debug e endif, que é um bloco de pré-processador, será executado. Se a gente tirar a definição do debug, aquele bloco não vai ser executado. O pré-processador compila ou não uma seção de código dependendo da sua condição. Então vamos para esse exemplo. Nós colocamos o valor máximo de mana como 500 e o pré-processador vai substituir o nome max mana por 500. Simples assim. Então o que o pré-processador está fazendo? Inclui o arquivo stdio.h no seu código, substitui o mana max por 500 e passa o código modificado para o compilador. E agora trago um macete de pro player, as macros. Macros são como funções, mas seguindo as mesmas propriedades dos pré-processadores. Você substitui exatamente aquela linha de código que você chamou pela macro pelo que você está definindo. Elas são bem parecidas com as funções, mas não se engane, em nível de código elas possuem um comportamento um pouco diferente. Veremos mais detalhes em aulas futuras. Um resumo disso tudo: o pré-processador atua antes da compilação. As diretivas são comandos que começam com a cerquilha, ou hashtag. Hashtag inclui arquivos. Hashtag define substitui texto. Hashtag ifdef compilação condicional. O pré-processador é como mestre de cerimônias que prepara tudo antes do show começar. E parabéns! Vocês acabaram de completar uma missão épica. Vocês aprenderam hoje funções, habilidades especiais do código, modularização, como organizar o código como um herói, passagem por valor, a cópia do item, ponteiros, o endereço secreto da memória, passagem por referência, a chave do cofre, classes de armazenamento, as patentes do código e pré-processadores, os mestres de cerimônia. Vocês ganharam experiência máxima em funções, ponteiros e macros em C. Agora, vocês estão prontos para construir programas modulares e poderosos, entender como a memória funciona, escrever um código que não se repete e criar funções que são reutilizáveis. Vocês acabaram de subir de nível. Agora vocês têm bases para aprender estruturas complexas, como listas encadeadas, árvores, grafos e até tabelas hash. Mas isso é uma jornada para outro dia. Chegamos ao fim da teoria. Mas agora é a hora de saber se você consegue passar de faixa. Para isso, a gente precisa fazer uma side quest. Preparei 10 missões bônus que eu fixei aqui nos comentários do vídeo, hein? O grind é real, mas a recompensa é o domínio do código. Peguem seus teclados, preparem seus compiladores e bora pro código. Esses exercícios vão desde o básico até desafios mais complexos. Não se desanimem. Se alguns parecerem difíceis, isso é normal. O importante é praticar. Dúvidas, comentários, sugestões? Não entendeu ainda o que são os ponteiros? Está desesperado com as macros? Deixa aqui nos comentários. Quero saber de vocês o que vocês não entenderam. Beleza? Qualquer coisa, galera, me procurem nas redes sociais. Podem me mandar alguma mensagem se tiverem alguma dúvida, que eu vou ficar muito feliz em ajudar. E nos vemos no próximo vídeo!